Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 14, o 15 e o 16, que diz assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, e manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Para a gente entender esse texto aqui, que está presente no capítulo 2 da segunda carta de Paulo, dos versículos 14, o 15 e o 16, a gente tem que entender que Paulo, neste momento, ele estava fazendo um tipo de comparação. Ele estava trazendo à memória uma determinada situação. Que situação é essa? Uma comitiva. Um grupo de soldados romanos, após terem ganhado uma batalha, uma guerra, eles vinham, e logo na frente da comitiva vinha o general, o soldado que comandava os exércitos. E logo atrás vinha quem? Uma comitiva que era, podemos dizer assim, ela era formada pelos soldados do exército que tinha acabado de ser derrotado. Então, duas comitivas. Uma comitiva dos vencedores e a outra comitiva formada pelos soldados pertencentes ao grupo, ao exército que tinha sido derrotado por aquela comitiva romana. E, segundo o costume da época, naquele momento, o imperador ia na frente com um tipo de capa púrpura, né, carregando o seu cetro. E logo atrás, a gente está trazendo à memória aqui os usos e costumes da época, né? Conta-se que vinha um escravo logo atrás do general romano, dizendo várias palavras, falando dos seus fracassos, das suas dificuldades. Mas segundo o costume da época, para quê? Para que aquele general não viesse a se ensoberbecer, né? Então, logo à frente da comitiva dos vencedores, vinha ali o general, né, com uma capa vermelha, um cetro, e logo um pouco mais atrás, na sua retaguarda, um grupo formado por escravos que vinham dizendo, falando dos defeitos do general, falando das suas derrotas, dos seus fracassos, e gritando em tom bem alto, para quê? Para que ele não viesse a se ensoberbecer. E no meio da comitiva formada pelos vencedores e dos perdedores, se fazia o quê? Se acendia, né? Um incenso que era em homenagem aos deuses pagãos, né? Então, o que acontece? Paulo aqui neste momento, ele compara a igreja, eu e você, com que a mensagem do evangelho, com o aroma que era exalado por aquele incenso. Então, o que acontece? Paulo vai dizer uma coisa interessante, que para os vencedores, aquele incenso ele tinha o cheiro da vitória. Por quê? Porque já que aquele incenso era aceso em homenagem aos vencedores, então, para os vencedores, ele trazia à memória o quê? A vitória. Mas para a comitiva dos soldados, pertencentes ao exército que tinha acabado de perder, trazia à memória o quê? A derrota. Então, Paulo aqui ele vai comparar a presença do cristão a esse bom perfume aqui, que na presença daqueles que são vitoriosos, vai ter o quê? Vai trazer um bom aroma, vai trazer a memória de vitória. Mas para os que perderam, vai trazer o quê? Memória de morte, né? Porque estava fazendo menção ao quê? A vitória do exército vencedor. Mas para os que tinham perdido, aquele aroma, ele não era bom. Então, o que é que Paulo está comparando aqui? Esse aroma também é a mensagem do evangelho. Então, para trocar em miúdos, um só aroma, mas duas reações diferentes. Um só aroma, mas duas reações diferentes. Uma mensagem do evangelho, mas duas reações diferentes. Um pregador, um tipo de mensagem, mas duas reações diferentes. E é legal que quando você traz isso para os dias de hoje, né, nós podemos entender que, por exemplo, às vezes você está pregando um tipo de mensagem e aquela mensagem, em determinado grupo, ela vai produzir alegria. Mas já em outro grupo, ela não vai produzir alegria. Muito pelo contrário, o que ela vai produzir? Ela vai produzir um certo incômodo, aquela mensagem vai trazer incômodo. Vou dar um exemplo aqui, né? Pegando o gancho de algumas mensagens que a gente tinha trazido, de algumas reflexões. Ou a mensagem do arrebatamento da igreja, né? Quando hoje você vai, por exemplo, para o livro do Apocalipse e você começa a falar a respeito dos sinais concernentes à questão da volta de Cristo, para aqueles que estão esperando pela volta de Cristo,
isso é algo que venha trazer e produzir alegria. Mas para aqueles que não estão tendo contato com a mensagem do Evangelho, vai produzir o quê? Vai produzir um certo incômodo. Não, não fale não que Jesus está voltando, essas coisas assim, né? E coisas do tipo. Então, nesse sentido assim, é que Paulo fala essa comparação, ele faz essa comparação. E é muito interessante a gente ter essa visão de que, embora a mensagem do Evangelho ela seja uma mensagem de vitória, uma mensagem que fale de coisas boas, a gente tem que entender que nem todas as pessoas vão ter a mesma reação. É nisso que Paulo falou aqui, que quando o aroma do incenso era aceso, para o exército vencedor, ele tinha cheiro de vida. Mas para o exército dos perdedores, ele trazia à memória o quê? O momento da derrota. Então, um só incenso, um só aroma, mas duas reações diferentes. Um só evangelho, uma só pregação, mas duas reações diferentes. E a gente tem que trazer isso à memória. Para quê? Porque nem sempre, quando você prega a mensagem do evangelho, nem sempre as reações vão ser iguais, né? Algumas pessoas vão gostar daquela mensagem, elas vão se sentir renovadas, né? Mas já outras vão fazer o quê? Já outras não vão gostar muito, não vão receber de braços abertos. E o que é interessante a gente ter essa noção? Sabe por quê? Porque isso vai produzindo na gente maturidade, né? Às vezes você cria aquela expectativa de que no momento que você chega para pregar a mensagem do evangelho, todo mundo vai receber de mensagem de braços abertos. E nem sempre é assim, né? Então, que Deus em Cristo ele continue abençoando a nossa noite, nosso final de semana, e que todos nós venhamos a ter um final de semana abençoado e cheio da presença do Senhor nosso Deus. E amém.